Olá pessoal, meu nome é Viviana Gonçalves, sou mestranda no curso de pós-graduação em Arquitetura, Tecnologia e Cidade da Unicamp e vou apresentar para vocês o artigo Centro de Campinas, Habitação e Ocupação do Território de 2000 a 2015, que escrevi em coautoria com a minha orientadora, a professora Silvia Mican. O objetivo desse trabalho é caracterizar a ocupação habitacional contemporânea do Centro Urbano de Campinas de 2000 a 2015, a partir da análise da produção recente de habitação coletiva nos bairros centrais e sua caracterização populacional. A metodologia empregada foi um estudo de caso dos empreendimentos habitacionais aprovados no período na área central de Campinas, formada pelo Centro Histórico e pelos bairros Guanabara, Cambuí e Bosque. Também se desenvolve um levantamento sobre o perfil da população residente nesses bairros no mesmo período. O trabalho visa contribuir no sentido de possibilitar uma maior compreensão das dinâmicas de mudança de uso do solo e de produção habitacional em curso nos bairros centrais e seus efeitos. Eu começarei falando um pouco do contexto no qual se insere o tema da pesquisa. As cidades brasileiras se desenvolveram, em sua maioria, segundo o modelo centro-periferia, caracterizado pela dicotomia entre o centro rico e a periferia pobre. Além disso, o enfraquecimento do poder do Estado enquanto regulador da produção do espaço urbano e sua associação com os interesses da iniciativa privada contribuíram para a mercantilização cada vez maior da terra urbana. Dessa forma, a influência da localização no valor do solo urbano se tornou maior, acirrando mais as diferenças de valor do solo entre as diferentes regiões urbanas e tornando menos acessíveis para a população de baixa renda as regiões com melhor infraestrutura. A urbanização contemporânea, caracterizada ainda pela migração das classes de alta renda para as periferias urbanas, possibilitada pela elevada oferta de imóveis e condomínios fechados, torna a segregação no espaço urbano mais complexa e impacta a ocupação dos bairros centrais. Além disso, a informatização do território, com o aumento das redes de transportes e comunicações, possibilitou a multiplicação de espaços genéricos, fortalecendo assim o local enquanto mantenedor da identidade urbana. Os centros das cidades são, ainda hoje, o local mais acessível para o conjunto da sociedade urbana e apresentam um forte valor simbólico associado às suas características particulares, apresentando a maior complexidade urbana e social. Atualmente, o centro urbano é conhecido principalmente como centro de serviços. Os empregos oferecidos no centro são, entretanto, bastante diferenciados. Tem-se, de um lado, as atividades informais ou empregos formais mal remunerados, e, de outro, empregos em setores de ponta com altos salários, de modo a formar um espaço bastante heterogêneo. O abandono do centro pelas classes de alta renda contribuiu para que os espaços, então ociosos, fossem apropriados para a população de renda mais baixa, ocasionando um processo de popularização das áreas centrais. As atividades das classes populares contribuem dessa forma para a manutenção do dinamismo nessas áreas. A degradação do espaço físico, por sua vez, ocasionada pela baixa manutenção nas edificações e no espaço público, colabora para a queda no valor dos imóveis no centro, facilitando para o mercado imobiliário a aquisição de lotes que são deixados à espera de uma valorização futura. A fim de recuperar as qualidades perdidas pela transferência de serviços urbanos para outras áreas das cidades, têm sido propostos, nos centros de diversas cidades, projetos de revitalização urbana. O discurso utilizado nesses projetos, de incentivo à diversidade social e de que as intervenções visam o bem de todos, escondem as reais intenções de seus promotores, que são a revalorização econômica das áreas que recebem melhoramentos ou novos equipamentos urbanos. Dessa forma, são concentrados recursos públicos e privados nas parcelas das áreas centrais, onde predominam os interesses do mercado. Em muitas cidades, são construídos nessas áreas empreendimentos verticais de habitação coletiva, com demolição das edificações horizontais pré-existentes e anexação dos lotes. Sendo a verticalização associada ao preço da terra urbana, esse é um dos indicativos físicos e espaciais do processo de enobrecimento de um local. Em Campinas, a expansão da malha urbana e o uso acentuado do automóvel foram incentivados pelo Plano de Melhoramentos Urbanos de Prestes Maia, de 1938, com o alargamento das principais vias do centro. A imagem mostra os eixos alargados, com destaque para as avenidas Campos Sales e Francisco Glicério.
Devido à sua localização em relação à capital do estado, a cidade de Campinas teve sua economia beneficiada pelo processo de informatização do território e desconcentração da indústria, sobretudo a partir da década de 1970. Com isso, houve aumento da migração com destino a Campinas, vinda principalmente da região metropolitana de São Paulo e de outras áreas do estado, como o Oeste Paulista, assim como do Paraná, Minas Gerais e de vários estados da região Nordeste. O Plano Preliminar de Desenvolvimento Urbano, publicado no início dos anos 1970, previa a ocupação pelas classes médias e altas da região localizada a norte do centro. Os novos migrantes, na maior parte de baixa renda, estabeleceram-se, porém, na região sudoeste, que possui o menor valor agrícola e também o menor valor do solo urbano. Esse processo foi acentuado nos anos 1980, por conta da implantação, pelo poder público, de vários conjuntos habitacionais na região, aumentando a demanda por infraestrutura e serviços urbanos. Houve também, principalmente a partir da década de 1980, a migração das classes de alta renda para áreas periféricas situadas a norte e leste do centro. Com relação à verticalização na cidade, cabe colocar que ela foi incentivada pelo Código de Obras de 1934 e pelo já citado Plano de Melhoramentos Urbanos de 1931. Após 1965, com a redução do alcance do plano, o centro passou a receber mais atividades terciárias, ocorrendo um espraiamento da verticalização habitacional. Esse espraiamento se deu inicialmente nos bairros próximos ao centro, alcançando posteriormente regiões mais distantes. Além disso, os edifícios verticais, que eram inicialmente destinados, em sua maioria, ao uso misto ou ao setor terciário, passaram a ser predominantemente residenciais. Alguns exemplos desse espraiamento da verticalização habitacional são os empreendimentos habitacionais populares, na região sudoeste, e luxuosos, na região norte. A imagem no slide mostra o início da verticalização na cidade. A produção de edifícios anterior a 1955 está representada em cinza claro, e aquela ocorrida entre 1956 e 1965 está representada em cinza escuro. O centro de Campinas apresenta hoje um aumento da vacância em edificações e terrenos, ainda que esse processo se dê de forma lenta. O espaço se caracteriza mais pelas atividades de comércio e serviços. O uso habitacional na área não chega a 15%, sendo mais intenso nos bairros vizinhos. Dessa forma, se configura a importância das atividades exercidas pelas classes populares, inclusive pelo comércio informal, na manutenção da dinâmica do espaço central. O aumento da vacância não acompanhada por perda populacional denota que está ocorrendo um processo de concentração de população em áreas específicas do centro, apontando para a verticalização habitacional. Embora exista demanda por habitação popular no centro, com a existência de cortiços e outras formas de habitação precária, não estão previstas, no plano diretor, zonas especiais de interesse social nessa área. Nos últimos anos, houve transferência de serviços urbanos para outras áreas da cidade, como os serviços judiciários e instituições de educação superior. Ainda assim, percebe-se a presença de um forte mercado de construções habitacionais no centro. As imagens nesse slide mostram edificações ociosas no centro, próximo ao pátio ferroviário central, e também a importância do comércio popular nessa área. Com o intuito de resgatar as qualidades perdidas devido à transferência de atividades para outras áreas da cidade, foram propostas, sobretudo a partir da década de 2000, políticas específicas para o centro, como, por exemplo, o Plano de Requalificação da Área Central de Campinas de 2002 e o Projeto Centro, dentro do qual foram construídas a nova rodoviária e o terminal metropolitano de ônibus. Existe ainda a possibilidade da implantação de uma estação do trem de alta velocidade na área do pátio ferroviário central. Foi finalizada na última administração a revitalização da Avenida Francisco Glicério. Essa revitalização foi finalizada no final de junho desse ano. De acordo com o atual secretário de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo, a administração municipal pretende revitalizar todo o centro, valorizando dessa forma a área central. Além disso, está prevista a construção do Hospital São Luís na área da antiga rodoviária. Aqui uma imagem que mostra o projeto de complexo urbano para a área do Pátio Ferroviário Central de Campinas. Esse projeto, que prevê a mistura de usos, incluindo o terminal intermodal, poderia ocasionar a valorização de todo o entorno urbano. Essas imagens mostram as normas previstas pela Prefeitura para padronização de publicidade nas ruas e também das bancas comerciais localizadas nos espaços públicos do centro histórico da cidade.
Atualmente, a divisão territorial de Campinas, do Plano Diretor de 2006, se dá por macrozoneamento. São delimitadas 9 macrozonas, divididas em 34 áreas de planejamento, que são subdivididas em unidades territoriais básicas, as UTBs. A área de estudo é denominada no Plano Diretor de Área Central e corresponde à Área de Planejamento 21, que compreende as UTBs 30, Guanabara, 31, Cambuí, 34, Centro e 35, Bosque. É a área mais antiga e de melhor infraestrutura do município. O processo de expansão urbana provocou alterações demográficas na região central da cidade. Conforme aponta o gráfico, essa área experimentou ondas sucessivas de redução e ganho no número absoluto de moradores, sobretudo a mutação do perfil socioeconômico da população residente ao longo das décadas. No último período, entre 2000 e 2010, houve ganho de população. Isso se deve, muito provavelmente, à instituição de planos e políticas para a revitalização do espaço central e à flexibilização da legislação para a implantação de novos empreendimentos de habitação coletiva. Em nenhuma das décadas ocorreu uma queda muito acentuada no número de moradores. O gráfico de evolução da taxa de crescimento populacional, segundo os censos demográficos IBGE, aponta para as oscilações ocorridas na área central como um todo e em cada uma das UTBs. Mostra também que houve uma redução da diferença ao longo do tempo entre a taxa de crescimento populacional no município e na área central. Essa diferença era muito mais acentuada entre as décadas de 1970 e 1980 do que no último período considerado, entre 2000 e 2010. Conforme mostra o mapa, apesar das mudanças demográficas, a área central mantém uma elevada densidade quando comparada a outras regiões da cidade. É possível notar que as UTBs 34, Centro e 35, Bosque ainda são as mais densas do município. Os gráficos apresentados demonstram que ocorreu, entre os anos de 2000 e 2010, um processo de popularização socioeconômica na área central. É possível notar a redução do percentual de responsáveis pelo domicílio com rendimentos mais elevados e o aumento no percentual de responsáveis sem rendimentos ou com renda mensal de até 5 salários mínimos. Quando comparada a outras regiões da cidade, a área central apresenta um elevado percentual de responsáveis pelo domicílio com rendimentos acima de 20 salários mínimos, assim como as regiões norte e leste, que concentram população de alta renda. Isso pode ser visto no mapa, que utiliza os dados do censo de 2000. Conforme aponta o mapa, é baixo o percentual de responsáveis pelo domicílio não alfabetizados na área central. Em 2000, enquanto no município como um todo esse percentual superava os 15%, na área central ele não passava de 3%. Ocorreram, entre os anos de 2000 e 2010, mudanças na estrutura etária da população moradora na área central, com redução dos grupos de 0 a 9 e de 10 a 19 anos, aumento da população jovem de 20 a 29 anos, relativa manutenção nos grupos de 30 a 39 e 40 a 49 anos e um aumento considerável na população acima de 50 anos. Além de reiterar a tendência nacional de queda de fecundidade e envelhecimento da população, esse cenário pode apontar a atração da população mais velha para o espaço central, em busca de facilidades e melhor qualidade de vida, assim como a busca deste espaço por parte de jovens profissionais. O mapa mostra a concentração na área central de população acima dos 70 anos e também nas UTBs mais próximas ao centro, demonstrando dessa forma a importância da localização na escolha do local de moradia dessa parcela da população. Os dados utilizados são do censo de 2000. Foi realizada, junto ao Departamento de Uso e Ocupação do Solo da Prefeitura Municipal, uma pesquisa documental, que apontou para a aprovação de 53 novos projetos de habitação coletiva na área central entre 2000 e 2015. Dentre esses, foi obtido acesso a 43 projetos completos. Os projetos estão concentrados a norte e nordeste da Avenida Francisco Glicério, sendo que apenas 7,5% dos empreendimentos aprovados localizam-se fora dessa área. A maioria dos empreendimentos envolve a anexação de lotes menores e demolição das construções horizontais pré-existentes, e a maior parte deles foi aprovado ou construído entre os anos de 2011 e 2015, demonstrando o aquecimento do mercado nesse período. Além disso, os dados censitários apontam para a retração da tipologia casa e crescimento da tipologia apartamento, confirmando o processo de verticalização. Nesse mapa, os empreendimentos identificados foram georreferenciados, demonstrando assim a concentração dos mesmos no Cambuí, Guanabara e a norte e nordeste da Avenida Francisco Glicério, principal via do centro, representada em azul escuro.
A primeira tabela mostra a concentração da aprovação de empreendimentos no período de 2011 e 2015. Já a segunda mostra a redução no tamanho das famílias ao longo do tempo, tanto no município como na área central. Mostra também que a média do tamanho das famílias na área central é menor do que a média geral para o município de Campinas. Tanto o material da pesquisa documental quanto o material de propaganda encontrado dos edifícios construídos demonstram que se trata de empreendimentos de alto padrão, destinados às classes de alta renda. Temos aqui o Residencial Bahia de Guanabara, da MHN, concluído em 2013, e o edifício Cambuí Garden, da Lix Empreendimentos, concluído em 2008. É possível também perceber que a maior parte das edificações segue o modelo de implantação da torre no centro do lote, não existindo, portanto, uma maior preocupação quanto à inserção urbana dos novos empreendimentos. Nas imagens, o condomínio residencial Clermont-Ferrand, concluído em 2013, e o empreendimento Cetim Medital Aquidabã, em fase de obras. Percebe-se também que as edificações apresentam uma diversidade de estilos arquitetônicos. A análise de todos os dados encontrados permite concluir que houve um processo contínuo de mudanças demográficas nas últimas décadas, sendo que no período de 2000 a 2010, datas dos dois últimos censos demográficos, ocorreu um processo de popularização da região. Ainda assim, as características dos novos empreendimentos apontam demanda por habitação de alto padrão e um possível cenário de enobrecimento social. As características dos empreendimentos se diferem ainda de acordo com a localização, mostrando diferenças de valor do solo na região. Os apartamentos são, em sua maioria, destinados às camadas de alta renda e incluem programas diferenciados para acompanhar as mudanças no modo de vida de parcelas da população e a diversidade dos novos núcleos familiares. Esse espaço está se tornando, dessa forma, cada vez mais inacessível para as classes de baixa renda. A acentuada verticalização mostra que o valor do solo na área central continua elevado, interessando ao mercado a construção de condomínios verticais de alto padrão para maximizar os lucros advindos da comercialização da moradia. Por fim, é possível dizer que o processo é apoiado por políticas públicas locais. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham se interessado pelo trabalho. Para um conhecimento mais detalhado, leia o artigo Centro de Campinas, Habitação e Ocupação do Território de 2000 a 2015, que será publicado nos anais do evento. Até mais e muito obrigada por sua atenção.